Tá. Opa. Gente, vocês não têm noção a bagaceira que eu fiz pra conseguir deixar bonitinho. Mas começando uma nova fase aqui com vocês, que é o Mari Sem Filtro, onde eu tô finalizando meu cabelo e a gente tem um papo sincero sobre essa idade dos 20 porquinhos, ou sobre mudanças da vida, ou sobre qualquer coisa que seja o tema nesse momento. Bom, gente, a ideia desse vídeo é que seja um vídeo bem sem filtro, assim, sabe? Eu me inspirei num vídeo, olha só, no ano passado eu tinha passado por uma crise existencial. E sim, gente, crise existencial não é um drama nosso, não é uma coisa que você fica assim, ah, meu Deus, a minha vida. Não, a gente passa por crises existenciais ao longo de toda a nossa vida. Que é justamente onde é que eu tô e pra onde que eu vou, tipo, o que que eu tô fazendo da minha vida, quais são os próximos passos, sabe? E esse vídeo é muito engraçado e eu amo esse vídeo, inclusive é de um canal chamado Disque Amigas no YouTube, que é literalmente duas amigas, que uma é Chiquitita, a outra é Carrossel, e elas estão falando sobre essa fase dessas mudanças na vida aos 20 anos e o quanto que tudo isso é muito louco, sabe? Aí eu tipo, no sofá, vendo esse vídeo, eu falei, meu Deus, realmente os tempos estão mudando. E aí eu gostei de fazer esse vídeo assim, porque também tem uma outra influencer que eu gosto muito, que é a Ana Lídia Lopes. E ela, tipo assim, sempre tem isso de... Peraí que a câmera tá no meio da gaveta. Tipo, ela vai finalizando o cabelo ao longo do vídeo, do vlog dela, e ela vai conversando com as seguidoras, assim, sabe? Como um papo de amiga, enquanto você tá arrumando seu cabelo e sua amiga tá lá te ouvindo. E o quanto que esses papos que ela tem são de muita cura pra mim, sabe? E eu tô passando por uma fase muito diferente na minha vida agora, já conto pra vocês um pouquinho, né, dessas atualidades. E uma amiga minha, que inclusive a gente se acompanha muito pelo Insta, porque ela mora à distância, ela tava comentando que ela tava nessa mesma fase que eu, assim, de mudanças de vida profissional, o que que eu quero pra minha vida, onde é que eu tô, o que que eu tô fazendo na minha vida. E que ela tinha tido um sonho em que a gente tava conversando, e aí eu dava tipo um conselho pra ela, a gente trocava ideia. Eu falei, poxa amiga, depois me manda aqui, vamos conversar, né? Mesmo que seja pelo Insta. Mas aí eu pensei, por que não tornar isso um papo nosso, assim, sabe? E pra quem não me segue nas redes sociais também, eu tenho o apostolado da internet no meu Instagram. Comecei agora no TikTok, porque a nova geração tá no TikTok. Mas eu me liguei que as meninas que eu atinjo são justamente meninas com um perfil muito parecido com o meu. E eu amo, assim, às vezes tá fazendo alguma coisa, tô trabalhando e tá no YouTube ouvindo essas blogueirinhas, inclusive. Gente, eu vou testar esse protetor. Eu esqueço dessa parte do vídeo, mas eu vou testar esse protetor térmico, porque tá frio, eu vou secar meu cabelo, da Seda, tá? Não sei se tá focando, mas falam que é bom, né, pra proteger os fios. Vou testar, se for bom eu uso de novo, senão eu não uso. Mas aí a gente aplica assim pra ele dar uma protegida no cabelo. Enfim, e aí eu percebi que eu gosto muito de estar no YouTube, estar ouvindo, então eu acho que eu tô fazendo conteúdo que eu acredito, sabe? Eu gosto muito de conversar no 1 a 1, conversar com as minhas amigas, assim, e eu acho que o TikTok, às vezes, ele tolhe isso, sabe? Você, tipo, tem que falar em 3 minutos e a pessoa quer algum conteúdo ali, e ainda mais quando a gente fala sobre vida interior, sobre essas reflexões, a gente não consegue se aprofundar em 3 minutos. Inclusive, eu já descobri a minha classificação. Eu sou uma blogueirinha de vida interior, tá? Porque eu tinha visto diversas outras influenciadoras que eu gosto de seguir, tipo a Thaís Lessa, a Ana Lídia Lopes, enfim, todas elas falam de lifestyle, mas você vê que a vida delas é transcendente, né? Ou seja, é muito mais do que arrumar um cabelo, elas estão sempre passando alguma coisa que é profundo e que tem aplicabilidade na vida delas, para que possa ajudar, para que possa de alguma forma, pegar o pente, possa auxiliar as pessoas que acompanham ou até mesmo as próprias amigas, sabe? Então, também um beijo grande para as minhas amigas que devem estar acompanhando esse vídeo. E se você ainda não é minha amiga, seja bem-vindo ao nosso Papo de Amiga aqui. Pensei em chamar esse quadro de Mariana Sem Filtro, mas vamos ver no que dá.
Gente, falando sobre produtinhos, tá? Antes que eu comece a falar e não pare mais. Eu tô usando esse creme da Ápice. Inclusive, minha cabeleireira maravilhosa Priscila Luquete, que me recomendou e desde então eu não larguei. E tô usando essa gelatina da... Ela já tá até meio sujinha, mas da Secrets, tá? Ela é maravilhosa e ela é uma gelatina nutritiva, então o meu cabelo ele é crespo e é muito engraçado o meu cabelo. A maioria dos cabelos de mulheres cacheadas, vocês vão me entender as cacheadas, normalmente na parte de baixo é o cacho mais aberto, que ele abre, nananã. E na parte de cima é o cacho menorzinho, né? O meu é o contrário, o meu cacho mais crespo ele tá aqui embaixo e o meu cacho mais aberto está aqui em cima. Por quê? Não sei. Mas seguimos. Também tem a Larissa Garbiati, gente, do Seguimos Tentando. Ela é maravilhosa, eu amo ouvir os podcasts dela, refletindo, assim, e sendo natural, assim. Eu tenho rezado muito, sabe? E Deus me fala muito. Gente, pelo amor de Deus, eu só quero uma piranha. Peraí. Ai, gente, o que custa uma piranha de cabelo, né? Minha irmã deve ter pego. Ai. Tá, peguei essa gominha aqui. Deus me falava muito no coração sobre essa capacidade de se conectar com as pessoas através da humanidade, sabe? Eu acho que por muito tempo eu fiquei viciada em performar, que não é algo ruim, né? Tipo, você ir bem nas provas, você ir bem no seu trabalho, você entregar o melhor, mas quando a gente fica só na entrega e a gente se perde no motivo do porquê a gente tá entregando aquilo, não é verdade, vira performance, né? E a gente precisa voltar um pouco pra si e, tipo, retornar, assim, sabe? Voltar pra essência, voltar pro humus, para que aquela flor, né? Aquela que é a nossa vida, né? O cultivo da nossa vida, ele possa continuar florescendo, sabe? Então, Deus tem me pedido muito nessa fase, eu vou contar um pouquinho pra vocês o que tem se passado agora na minha vida, sobre ser de verdade, sabe? Não que eu estivesse sendo falsa, não que eu não estivesse vivendo uma vida de verdade, mas que eu vivi uma vida muito do que os outros esperavam que eu atingisse, como que eu deveria viver daquilo que eu queria, ou eu pelo menos idealizava. Eu acho que o que a gente quer é diferente do que a gente idealiza. E eu tava vivendo muito sobre a minha idealização, mas tipo, qual o momento que eu tô vivendo agora na minha vida, sabe? O que é pertinente eu viver nessa fase e o que às vezes pode esperar, ou às vezes tipo, isso é muito legal, mas não é momento, né? Então, falando um pouquinho pra vocês, fazem 2 semanas que eu saí do meu emprego. Na verdade, eu tava num programa de estágio numa empresa que eu queria muito. E uma empresa, assim, maravilhosa. Inclusive, eu tinha até um quadro no meu Instagram chamado Vida de Estagiária, com sketches e tudo mais, porque lá era o sonho. Mas, em conjunto disso, não sei se vocês sabem, quem caiu de paraquedas aqui, prazer, eu sou a Mari. Eu faço faculdade de Relações Internacionais na Federal. Eu, além disso, também, eu tô num caminho vocacional para ser leiga missionária em uma comunidade. E também para poder colaborar com a minha renda, porque o estágio acaba não sendo muito, né? Você ali tá para aprender e tudo mais. Só falando, gente, normalmente eu passo protetor térmico, depois o creme e depois o gel. E assim, eu molho bastante o cabelo para ele absorver bem, sabe? E ele ficar hidratado. Mas enfim, eu tava vivendo toda essa realidade e depois do estágio também, porque eu faço faculdade de manhã, tava fazendo estágio à tarde, até umas 7 horas da noite e longe da minha casa. E eu dava aula de inglês ainda para conseguir complementar minha renda, porque minha primeira profissão foi como professora de inglês e é uma paixão minha e tava me complementando. E de final de semana eu tinha que ter tempo para estudar, para sair em missão com a comunidade e para ter família, assim, e os amigos, a gente era uma grande roleta, assim, um dia falava, o que eu vou fazer? Mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, eu não fazia as coisas assim, não, eu tinha agenda para tudo, mas eu comecei a ver que eu tava segurando muitos pratinhos ali, e eu amava todos aqueles pratinhos, então não dá para eu simplesmente quebrar um deles, e isso, por mais que eu falasse para mim, eu amava a minha vida, eu amava a minha vida, eu amo a minha vida, eu não conseguia tá bem, né? O meu corpo, ele recobrava, assim, né?
Para quem não sabe, na vida leiga consagrada, a gente também tem diversas rotinas. Então, missa diária, a gente tem terça, a gente tem novena, a gente tem jejum, a gente sai em missão, a gente faz propósito, tem célula. Então, toda essa rotina, mais estudar para faculdade, mais a minha família que precisava de mim, enfim, a conta não fecha. E não é porque a gente não queira, ou porque a gente não seja boa o bastante, porque a gente começa a se recobrar, né? Putz, não sou boa o bastante, não fiz bem o bastante, mas Deus, Ele me colocou no ano passado uma palavra muito forte, que é Eclesiastes 3, que diz que para cada tempo, né, para cada ciclo tem o seu tempo. Então a gente tem o tempo que a gente vai chorar, a gente tem o tempo que a gente vai correr mesmo, igual uma doida, a gente tem o tempo que a gente vai podar as nossas folhas e a gente vai tipo, não, calma. E justamente foi isso que me fez repensar em qual tempo que eu tô vivendo pra minha vida, porque não é que eu não fosse uma boa estagiária, não é que eu não fosse uma boa aluna, mas a gente é como se fosse aquele gráfico em pizza, sabe? Que tipo, cara, é 100%, então se você tem as áreas da sua vida, você vai ter que distribuir esse 100%, não tem como eu ser 110% se a minha força é 100%. Então, eu acabei ficando dispersa de todas essas coisas da minha vida e também muito estressada, por mais que eu sempre buscava ser uma pessoa doce, uma pessoa alegre, internamente a gente se escuta, né? A gente se vê estressada, a gente se vê com pouca paciência, a gente se vê murmurando. E aí eu vi que a conta não fecha. E eu ficava me perguntando, será que não dá pra viver mais simples? Será que eu já subi alto demais e não dá pra descer? E aí que tá, a fase que eu estou, a gente pode ser um pouquinho menos para poder dar um salto maior, mais adiante, sabe? Não sei quantos anos você tem, como você é, se você é uma garota me assistindo, mas nós, meninas nessa idade de 20 e pouquinho, eu tenho 22 anos, a gente tá numa fase muito louca, porque assim, eu não sei vocês, mas o meu grupo de amigas, inclusive a melhor coisa que eu fiz para Deus foi pedir um grupo de amigas e Deus me deu um grupo fantástico de mulheres que estão traçando esse caminho, assim, sabe? Eu tenho uma amiga que ela tá pra casar, uma amiga que começou a faculdade agora, outra que tá na loucura de estágio, outra que, sei lá, não sabe o que fazer, e eu que tô no meio da minha faculdade, tô gravando conteúdo pro YouTube, quero ser missionária e tô abrindo uma empresa. Enfim, a gente vai chegar lá. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que são fases tão singulares e a gente começa às vezes a se comparar com as outras pessoas e fica... Porque antes era tudo muito nivelado, sabe? Tipo, a Joaninha, ela é uma boa aluna, ela estuda e ela, sei lá, faz vôlei na época do ensino médio, né? E aí você, vou ser igual a Joaninha, só eu me adequar ali. Ou, poxa, nossa, tá vendo? É só você estudar, acordar cedo. Tipo assim, a vida antes era uma receita de bolo muito mais exata. E hoje em dia, como você tá nessa fase dos 20 anos, cada um tem a sua trajetória. E aí, quando você tenta se nivelar com os outros, não tem como, porque tá cada um vivendo de uma forma muito singular, né? Eu não tô dizendo que você não possa ter referências, eu acho que as referências são muito boas. Eu falei ao longo desse vídeo diversas mulheres que me inspiram, mas você também tem que entender qual que é a fase que você tá vivendo, até mesmo porque todo mundo vê você lindo, bonito lá nas redes sociais, igual eu tava lá, vida de estagiária, mas ninguém viu, tipo assim, quando eu tava na estafa, assim, quando eu já tava exausta. Então, eu acho que você tem que enxergar aquilo que faz sentido pra sua vida. E eu acho que a principal forma de você ver isso é você olhando pra dentro de si, olhando pra Deus e falando, Deus, qual que é o momento da minha vida agora, sabe? E aí eu fui e comecei a colocar em oração, pra vocês terem ideia, isso levou, tipo assim, pelo menos uns 8 meses até eu decidir sair do meu estágio. Sim, eu saí do meu estágio, mas tranquila, né? Porque na fase que eu tava, eu já tinha meio que dominado a fase de estagiária. Eu tive a oportunidade de ser analista júnior, mas eu não poderia ser analista júnior porque eu não ia chegar a tempo para as aulas na faculdade. E a minha prioridade é a faculdade agora, pelo amor de Deus, eu quase morri fazendo Enem. Eu tenho que terminar esse curso. E não ia ter como, né? Eu ia me dividir, não ia viver bem. Eu já tinha tido um burnout ano passado, pelo acúmulo de coisas que eu tava fazendo. E eu entendi que não era momento. Então eu voltei pra Deus e rezando durante 8 meses. Falei, Deus, o que é pra eu fazer agora? E sempre tipo, será que não dá pra gente viver mais simples?
Será que não dá pra ser mais simples, Deus? Será que eu tenho que cuidar de tudo isso? Mas eu pensava nas minhas contas, eu pensava, sei lá, no meu conforto, né? Então você já adquiriu ali um conforto, uma certa estabilidade que pra você abrir mão parece que não tem volta. Mas assim, tem. Eu analisei qual que é a minha realidade agora. Então, por exemplo, no meu caso, hoje em dia eu ainda moro com os meus pais, eu ajudo em casa financeiramente, mas não é 100% das coisas, não chega, tipo assim, eu tenho, se eu, por exemplo, desempregar, não tenho onde cair morta, eu tenho onde dormir, eu tenho onde comer, sabe? Eu tenho onde tomar banho e isso é o melhor. E claro, meus pais, no meu caso, não me deixou nada faltar e amém por isso. Mas a gente se cobra muito de que eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que dar conta pra tudo. E aí veio esse momento de Eclesiastes 3:3, eu fui para pensar qual que é o momento e pedir para Deus me mostrar. E na minha vida agora, o que Deus tem me cobrado são 3 coisas. Primeiro, a minha vida interior, porque a vida interior, meninas, ou quem esteja me assistindo, não é sobre você cumprir rotina com Deus, tipo, terça, nananana, se você é cristão, ser devocional, ir pro culto, né? Não, é você ter um relacionamento com Deus. É quando você tá namorando com alguém, você vai, você sai, você encontra, você manda mensagem. E a vida, o sopro do Espírito Santo em nós, é como se fosse a força elétrica que gera vida para todo o resto da nossa vida. Senão ela fica, ou eu tô colocando outra coisa no lugar de Deus, e isso está sendo a energia motriz, ou eu tô colocando e tô meio que negligenciando, né? Então a vida interior é esse relacionamento com Deus, esses momentos com Deus, esse autoconhecimento através do olhar de Deus, isso é muito poderoso, sabe? Eu tenho pedido muito para Deus para que Ele me mostre quem é a Mariana que Deus quer que eu seja agora e quem Ele quer que a Mariana seja, e não pelos meus olhos, mas pelos olhos dele, para quem Ele me criou para ser, porque se Deus nos leva à plena felicidade, Ele vai saber me guiar para quem eu verdadeiramente devo ser, onde eu devo estar e o que eu devo fazer nesse momento, sabe? E então a vida interior, a vida em família, afinal a nossa vocação à santidade ela passa pela igreja doméstica. Inclusive eu estou gravando esse vídeo durante a semana da família, não sei se ele vai sair um pouquinho depois, talvez, mas está sendo muito importante, sabe? Aqui em casa a gente sempre foi muito família, muito unido, mas você dos 20 porquinhos deve entender isso quando eu falo que a gente tá em casa e não tá, né? A gente tá em casa, mas tá estudando, a gente tá em casa, mas tá, sei lá, lavando uma louça e depois a gente tá saindo de novo. Então, eu vi Deus me cobrando de estar mais em casa, até mesmo como uma forma de descanso, sabe? Aqui eu só sou a filha, eu posso reclinar no colo dos meus pais, eu não sei como que é a sua família, mas eu posso reclinar no colo dos meus pais e às vezes ser vulnerável, e a gente precisa entender que a gente não tá pronta, a gente não nasceu pronta e a vida é uma vida de transformação. E a última parte é de estudar, né, gente? Eu sou universitária, então trabalhar é muito bom? Sim. Ser independente é muito bom? Tô no rumo, mas sim, né? Você pagar suas coisas. Eu viajo muito assim, simplesmente, quero viajar e eu vou. Ou pelo menos eu ia, porque eu saí do meu emprego. Mas eu entendi que, primeiro, né, aquele livro do Padre Francisco, não, acho que é do Rafael Liano Cifuentes, vou deixar aí na legenda, sobre a virtude da ordem. Esse livro, gente, é fenomenal, porque ele dá uma listinha pra nós e que eu pauto a minha vida todos os dias, que é Deus, depois a nossa família, né, da hierarquia da nossa vida, depois os nossos estudos, o nosso trabalho. E nós, assim, pelo menos que estamos na vida de universitária, somos novos, primeiro a gente tem que priorizar os estudos, depois o nosso trabalho. Porque, por exemplo, meu pai, se ele não priorizar o trabalho aqui em casa, a gente vai ficar morrendo de fome, a gente não vai ter onde cair morto. Mas se eu não priorizar meu trabalho agora, não tem problema, entenda, não tem problema por... eles vão entender, ou pelo menos eu posso contribuir de maneira inferior a deles, porque eu nunca vou me igualar aos meus pais, existe uma hierarquia, mas eu tenho outra fase, e justamente o suor e o esforço do meu pai, enfim, da minha mãe que trabalham, é justamente para que eu tenha condições de viver esse momento, sabe? Então eu entendi que às vezes é melhor eu dar um menos, sabe? Tipo, eu entendi que você tá bem no trabalho, eu entendi que você quer atender, mas vai chegar um momento em que você vai ser responsável por você mesma, pela sua casa, pelos seus filhos, em estar ali junto com seu marido, se for da vontade de Deus. E ter, mas assim, Eclesiastes 3:3, para tudo tem seu tempo.
Gente, esse é o primeiro vídeo, então eu acho que a intenção é de verdade. Eu tá tendo um papo real de amiga enquanto eu finalizo meu cabelo. Eu não vou ficar restringindo o tempo, eu vou estar sendo de verdade com vocês, porque igual eu falei, não vou performar nada. Eu tô abrindo meu coração para vocês de uma forma que a humanidade da minha vida possa também conversar com o que você está vivendo agora, ou de alguma forma possa contribuir, né? Eu tava lendo hoje a parte de Deuteronômio e tal, e aí tava falando, né, que Moisés ele morre e aí ele passa para Josué. E aí, justamente, Josué ele tinha um chamado ali, por mais que Moisés tivesse feito tudo aquilo. Então, eu sei, tem várias blogueiras, várias influencers, até mesmo católicas, que falam sobre tudo isso. Mas eu entendo que se Deus colocou isso no meu coração é porque tem um povo, tem um grupo de mulheres, tem um grupo de pessoas que precisa ouvir isso do meu jeitinho, com a minha realidade, que possa ser eficaz. Gente, então... Ai, meu Deus, olha isso. Eu simplesmente entendi que estava tudo bem eu largar algumas coisinhas, né? Para que não que elas nunca mais vão aparecer na minha vida, mas para que eu tivesse assim espaço na minha vida, para que e tipo assim, tá tudo bem você não ter um dia super produtividade, eficiência. Nós não somos máquinas, sabe? A gente precisa experimentar, a gente precisa viver sem ficar toda hora orientado a resultado, mas orientado a caminhar, sabe? E, tipo, eu não preciso ter o meu dia inteiro cheio, mas eu preciso ter uma rotina que faça sentido com o que eu tô vivendo agora. Ai, agora só que eu percebi que eu taquei a ring light, gente, e eu, tipo, deve estar um círculo na minha cara, mas se tiver um outro vídeo eu arrumo isso, porque eu tô aprendendo e tá tudo bem. E seguimos tentando, como diz Larissa Garbiati. Então, gente, eu acho que eu tô me dando esse, não diria luxo, mas essa racionalidade, sabe? E entender que agora é o momento de cultivar. Então eu tô plantando as coisas na minha vida e eu tô tendo espaço para isso porque tem outras pessoas que cuidam de mim e tá tudo bem você ser cuidada por outras pessoas se é a sua fase, sabe? Às vezes eu pelo menos sou muito assim, eu vivo muito no macro, então tipo, igual, antes eu tinha na minha paróquia, tem um grupo de jovens, mas aí eu acabei saindo porque eu comecei meu processo vocacional e tudo mais. E são fases. Inclusive, vamos puxar um outro gancho aqui, que a gente dos 20 e pouquinhos, a gente fica muito doida, porque assim, a nossa memória recente sobre adolescência é muito recente, ao mesmo tempo que novas coisas têm acontecido e você fica naquele tipo, meu Deus, como a fase está mudando, sabe? Recentemente eu tinha visto que vai lançar os 20 anos de Hannah Montana. 20 anos de Hannah Montana. É tipo assim, é uma loucura, né? Eu olhei aquilo, eu já peguei minha bengala e comecei a chorar. Porque eu falei, gente, como passa, né? E tem esses ciclos que eles vão acontecendo na nossa vida. E uma coisa que eu tenho buscado, até mesmo evitando a comparação, e isso é uma coisa que o padre me falou ontem na confissão, é eu me ocupar com aquilo que é da minha fase, porque a gente pode cair no risco de virar um saudosismo tóxico pra nós, sabe? De tipo, exemplo, a minha irmã, não tenho foco nenhum, né? Mas eu acho que a conversa é assim. A minha irmã, ela tá no crisma agora. E eu não sei pra vocês, mas o meu encontro com Jesus foi durante o crisma, meu primeiro amor, né? Eu com 22, foi com os meus 14. E aí é uma memória tão recente pra mim, tão da minha história de salvação, do meu encontro com Deus, e ver que, tipo, cara, minha irmã, que é 8 anos mais nova do que eu, já tá no crisma, e eu fiquei, tipo, como assim? Os tempos passam. Mas olhar sobre isso, ao mesmo tempo que o tempo passa pra ela e ela vai adquirindo espaço que antes você estava, mas também pra nós, agora nessa fase dos 20, dos 30, não sei onde você tá vivendo, mas essas mudanças geracionais, nos dão novos superpoderes também, assim, nos dão novas coisas boas. Por exemplo, ontem eu tava remontando, né, minha planilha financeira, agora que eu voltei a dar aula realmente como meu trabalho primordial de inglês. Inclusive, depois eu posso falar um pouquinho sobre isso. Last School, It's Coming. Enfim, aí eu tava montando essa planilha
E graças ao meu período de estágio, eu aprendi a montar uma planilha, né, fazer uns procs assim da vida, né, e tal. E aí eu comecei a fazer com uma propriedade, assim, um conhecimento. Falei, gente, antes eu me descabelava uns 3 anos atrás para fazer uma planilha para mim. E hoje em dia eu fiz com tanta... Nossa, como assim, né? De onde que veio esses superpoderes? Acho que meu Android pessoal atualizou. Porque eu não sabia que eu sabia fazer isso. Então, é muito legal ver isso, assim. E eu com meu próprio escritório agora aqui em casa. E aí, antes eu não tinha isso, mas é porque são fases. Então, ao mesmo tempo que o ciclo da vida vai mudando e a gente vai não deixando, mas a gente vai passando por algumas fases que viram memórias, outras novas vão vindo, mas a gente tem que ter o olhar atento, né? A gente não pode deixar nosso passado à nossa frente para nos limitar, mas com essa perspectiva de eu tracei até aqui e o que o futuro pode me trazer, assim, mas é muito louco isso, essas mudanças, essas fases, assim. Eu vejo que a nossa geração às vezes fica muito presa no que já foi, no que fomos e não dá os próximos passos para caminhar, assim, ou pelo menos dá, mas com medo, né? E eu acho que é tudo muito orgânico. É tudo muito orgânico. A gente não vai chegar e tal, nossa, eu vou montar meu negócio. Não. A gente tem que ter a coragem de ser pequeno, dos pequenos sacrifícios do dia a dia, de ser micro todos os dias, né? Tem uma frase da Ana Lídia que ela diz, acho que é de Santo Agostinho, mas ela sempre fala no canal e eu amo, que já parou para considerar a soma dos teus muitos poucos? E é isso, né? A vida é a soma dos teus dias. Então, que é a soma das suas horas, que é a soma das suas intenções. Então, como que você tem vivido cada micro, assim? E aí, relacionando com essa fase que eu estava vivendo, de decisão, pelo menos momentânea, dessa fase, porque a gente sempre vai ter que tomar decisão na vida. Não lide as decisões da sua vida como se fosse um ultimato, porque as decisões são coisas diárias da nossa vida, sabe? Então, decida de uma forma leve, tá tudo bem. E se você errar, você volta, você busca outros caminhos, mas você tem que traçar, você tem que seguir. Eu vi que, tipo, tá tudo bem eu tomar essa decisão e ser micro e ter uma rotina mais concisa e largar alguns palitinhos e depois, se fizer sentido pra mim, eu retomo eles, porque é a fase que eu estou passando, é esse o meu ciclo do momento, né? A vida não é, tipo, sempre né? E a gente... Não, a gente tem caminhos e a gente, às vezes, tem que ter momentos de se refazer, porque daqui a alguns anos a gente vai ter que ter um momento de alta. Não tem como ser tudo simplesmente na alta. Gente, eu tô gravando, eu tô falando, não sei se tá fazendo sentido pra vocês, mas eu permiti ser leve, eu permiti ser humana, eu permiti que, nem que, sei lá, se foi só 1 minuto desse vídeo, uma frase que fez sentido pra você, como tem feito sentido essa fase da minha vida, pra mim, eu acho que já tá entregue, sabe? E eu acho que é isso, assim, gente. Eu tô buscando ser mais de verdade, tô buscando mais me conhecer sem ter que performar ou entregar alguma coisa, sem fazer verdadeiramente o que eu quero em Deus, porque a gente acaba às vezes também meio que perdendo a nossa personalidade buscando uma vida de ascese. E Deus, ele nunca vai nos tirar nada, ele sempre nos dá tudo. Então, ele nunca vai te revelar alguém que você não é, ele só vai te revelar daquilo que você verdadeiramente é. Então, se eu tô tentando, tipo assim, né, igual as meditações de Santa Faustina, eu acho que são maravilhosas, porque ela é muito dependente do Senhor. Mas dependente não no sentido de sem personalidade, mas no sentido de que ela consulta o Senhor, ela busca o direcionamento e ela vai, e ela age. E ela vai se conhecendo iluminada, né, igual eu tô com a luz aqui, por quem o Senhor diz que ela é e ela age. Porque às vezes a gente entra muito nessa comparação, vendo as outras meninas, então, eu vou usar, sei lá, vou usar véu pra ir na missa, porque todo mundo usa. E tipo, cara, Deus te pediu pra você usar véu? É algo que é da vontade, do desejo dele, que vai te levar a uma vida de ascese eu digo de crescimento na fé, sabe? Ou você tá fazendo só pra performar alguma coisa? E isso pra tudo na vida, assim, sabe? Então, eu tô buscando agir em Deus. Então eu consulto a Deus, eu falo, Deus, olha, minha rotina tá assim, como que o Senhor quer agir? E a gente se engana achando que Deus não responde. Deus responde, mas a gente também tem que
tá preparando o nosso ouvido, o nosso espírito para que a gente possa ouvir. E isso não existe sem a vida interior. Exatamente. Então, tudo isso que eu tô te falando não é para que eu seja sua guru, não é para que eu seja sua coach. Eu sou aqui uma menina, né, uma amiga, e eu falo para você, tenha um momento de quarto com Deus. O momento de quarto é o momento que você vai fechar a porta do seu quarto, ou enfim, não sei como é que é a sua casa, fecha a porta do teu banheiro e você vai fazer um momento de silêncio, você vai rezar com Deus. Você vai pegar a liturgia do dia e vai ver, porque a liturgia do dia são cartas que todos os dias Deus escreveu para você desde toda a eternidade. E Deus fala conosco. E teve uma hora que Deus falou comigo assim, sabe? Se você ficar disperso em tudo, você não vai se entender qual que é o propósito daquilo que você tá vivendo, porque para você tudo faz sentido, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E aí quando tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a gente tá carregando tanta coisa que a gente não percebe as tentações. A gente não consegue vigiar, porque meu olho tá tão estrado com tanta coisa que eu tô vendo, que eu tô fazendo, que eu tô acontecendo, que eu viro uma Marta agitada. E o que me fez tomar a decisão, assim, que não foi repentina, mas que foi direta, assim, quando eu liguei pra minha gestora, eu tinha acabado de confessar, era um sábado, assim, eu tinha ido confessar, e no dia anterior, não, no domingo anterior, teve uma missa sobre Marta e Maria. E o padre, ele falou que pra gente sair dessa visão enviesada de ai, Maria faz pouco, Marta faz muito, Maria é só a parte necessária. Não, na nossa vida, né, que é contemplativa e ativa, nós temos que viver com Deus e agir por Deus. Viver com Deus e agir por Deus. Mas, uma coisa que ele disse pra Marta é, uma coisa só te é necessária. E quando a gente ama muito a nossa vida em todos os extremos, a gente não tem prioridade, a gente se perde no necessário, porque parece que tudo é prioritário. E aí Deus me falava, só uma coisa. O que pra mim é necessário agora? E aí eu entendi e voltei pro meu pilar de vida interior, de família e de estudos. A vida missionária ainda existe, a vida... como é que eu posso dizer? A vida de trabalho ainda existe, porque é importante sim eu trabalhar, eu ganhar o meu ganha-pão, mas menos. Existe uma hierarquia, existe um tempo, e vai existir o tempo que eu vou ter que trabalhar mais, ou o tempo que eu vou ter que, às vezes, tomar decisões de médio a longo prazo também, mas existe uma hierarquia, e eu tô me voltando agora para aquilo que é verdadeiramente necessário. Deus. E como diz, né, aquela parte de buscar o alto, eu não lembro a passagem, mas buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Bom, amiga, amigo, você que tá vendo meu vídeo agora, eu não sei qual que é a fase que você tá passando, sobre o que você tá discernindo agora em Deus, mas eu peço de coração que você tenha esse momento de quarto, esse momento de sentar ali e perguntar para Deus o que Ele quer para sua vida, o que dá sabor para sua vida. Tenha coragem, seja de viver o grande de Deus ou também de viver o pequeno com Deus, para que depois você vá crescendo. Mas Deus, Ele nos dá a força necessária para viver aquilo que é da nossa fase agora. E só uma coisa primordial é necessária. Se eu estou carregando, eu estou sobrecarregada, é que eu tenho carregado coisas que no momento, ou talvez em determinadas proporções que eu coloquei, não são necessárias. Bom, terminei aqui, sequei meu cabelo também, já coloquei volume. Esse foi esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like, mande para pelo menos umas 10 pessoas ou alguém que você lembrou que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigada por me ouvir até aqui, e se você conseguiu ouvir tudo, deixa eu ver o que vocês vão ter que comentar. Coloca de verdade nos comentários. Gente, não sei se eu vou flopar, mas o importante é que eu entreguei a mensagem. Então, que ele cresça e que eu diminua. Falou, beijo, tchau.